O culpado é você. Liberte os japoneses agora. A frase ecoava não apenas nas redes sociais, mas nas pichações frescas que surgiam nos muros de concreto encardido da Avenida Paulista. O Brasil parou. A produção nas montadoras do ABC Paulista e do interior de São Paulo cessou completamente. O boato de que havia mãos chinesas manipulando os cordões do poder em Brasília espalhou-se como fogo em palha seca no Cerrado. O impacto foi sísmico. De norte a sul, protestos bloqueavam rodovias, pneus queimados lançavam fumaça negra no céu azul de anil. O que estava acontecendo? Eu vou lhes contar a verdade nua e crua. Mas antes, preciso que você sinta o peso do ar, a umidade que cola a camisa no corpo, o medo que tem gosto de metal na boca. Eram 5h47 da manhã em São Paulo. O calor, mesmo aquela hora, já era sufocante, prometendo mais um dia abafado antes da tempestade de verão. Acordei com a vibração do celular na mesa de cabeceira. Normalmente eu teria ignorado, virado para o outro lado e tentado roubar mais alguns minutos de sono antes que a sinfonia de buzinas da cidade começasse. Mas naquela manhã, um aperto no peito, aquele instinto antigo dos meus tempos de agência, me fez pegar o aparelho. Meus olhos se arregalaram. A luz fria da tela cortou a escuridão do quarto. Alerta G1. Centenas de cidadãos japoneses detidos em operação massiva no interior de São Paulo. Tensão diplomática à escala. Pulei da cama como se tivesse levado um choque. O piso frio sob meus pés descalços não ajudou a baixar a temperatura do meu sangue. O coração batia descompassado, um tambor de guerra ecoando nas costelas. Corri para a sala e liguei a TV. A Globo News transmitia ao vivo. As imagens eram de uma brutalidade clínica. Helicópteros negros, sem identificação clara, rasgavam o céu nublado sobre a fábrica da Toyota em Sorocaba e a planta da Panasonic em São José dos Campos. Em terra, uma fila interminável de SUVs pretas da Polícia Federal, com as luzes intermitentes pintando de vermelho e azul cinza das fábricas. Parecia uma operação de contra-terrorismo, algo que se veria em filmes, não numa manhã de terça-feira no Brasil industrial. O repórter, suando sob o sol que começava a castigar, falava com a voz trêmula. Até o momento, 475 pessoas foram detidas. Destas, confirmamos que 332 são cidadãos japoneses. A operação, batizada de Lousa Limpa, pegou todos de surpresa. Prendi a respiração. 332 pessoas. A câmera mudou foco para o portão da fábrica. A cena partiu meu coração. Homens e mulheres japoneses executivos, engenheiros técnicos, todos algemados, sendo empurrados para dentro de ônibus da polícia. Não havia resistência, apenas choque e uma dignidade silenciosa que contrastava com o caos brasileiro ao redor. Foi então que um homem de meia-idade, com o rosto banhado de suor e lágrimas, gritou para uma câmera próxima: "Nós temos vistos de trabalho. Estamos aqui legalmente. Por que estão fazendo isso? Nós amamos esse país." A voz dele falhou. E naquele instante fui transportado 3 anos para o passado. Lembrei-me de Sato Minoru. Eu era o encarregado do caso dele. Um engenheiro brilhante, um homem que adotou o Brasil, que amava feijoada e torcia pelo Corinthians. Na época foi uma fiscalização de rotina que se transformou em pesadelo. Eu tentei protegê-lo. Jurei que o sistema funcionaria. Mas o sistema brasileiro é uma besta complexa. Minoru foi deportado, sua vida destruída, separado da família que construíra aqui. A culpa daquele fracasso foi o que me fez deixar o FBI, onde eu atuava como adido de ligação no Brasil, e virar consultor privado. Eu não queria mais ser uma engrenagem naquela máquina moedora de carne. Enquanto a cafeteira gotejava o café forte e preto, o cheiro familiar invadia a cozinha, mas não me acalmava. Na tela, o porta-voz do Palácio do Planalto, com um terno impecável e um sorriso ensaiado, falava em soberania nacional e combate a irregularidades migratórias. Mentira, sussurrei para a sala vazia. Isso não é sobre vistos. Ninguém mobiliza o aparato federal de madrugada para checar carimbos em passaportes. A maioria daqueles homens trabalhava para multinacionais gigantescas. O compliance dessas empresas é mais rígido que a lei. Meu celular vibrou novamente. Uma mensagem de Mark, meu antigo parceiro, um americano que, como eu, nunca conseguiu deixar o Brasil. Viu isso, Luke? O cheiro de podridão chega até aqui no Rio. Liguei para ele imediatamente. Mark, isso não faz sentido. A Toyota e a Panasonic sustentam metade da economia daquelas cidades. Luke.
A voz de Mark estava grave, abafada pelo ruído do trânsito carioca ao fundo. Isso veio de cima. Muito de cima. Alguém em Brasília apertou o botão nuclear. Na manhã seguinte, peguei a primeira ponte aérea de Congonhas para Brasília. O ar na capital federal era seco, poeirento, castigando a garganta. A arquitetura monumental de Niemeyer parecia fria e indiferente sob o sol escaldante do Planalto Central. Fui direto encontrar Sarah Jones. Ela trabalhava na embaixada na seção de cooperação internacional, lidando diretamente com a imigração e a Polícia Federal. Marcamos de nos encontrar não em um escritório, mas em um café movimentado na Asa Sul, onde o barulho de pratos e conversas abafaria nossa voz. Sarah estava pálida. Seus olhos varriam o ambiente constantemente. Luke, você não devia ter vindo. A coisa está feia. Sarah, eu vi a lista. É impossível que 300 japoneses tenham virado criminosos da noite para o dia. Não viraram. Ela sussurrou debruçando-se sobre a mesa, ignorando o pão de queijo intocado. A ordem veio direto de um gabinete poderoso no Senado. Eles usaram brechas técnicas minúsculas. Um erro de digitação num formulário, um atraso de um dia na renovação. Coisas que normalmente renderiam uma multa, viraram motivo de prisão e deportação. Quem? Perguntei, sentindo a raiva subir. Não sabemos oficialmente. Mas os rumores nos corredores do Congresso apontam para uma pressão externa. E tem mais. Ela hesitou pegando o celular. Você pediu para checar um nome. Sato. Sim. Sato Minoru foi meu cliente. O irmão dele. Sato Chan. Ela completou, deslizando o celular para mim. Ele está na lista, Luke. Engenheiro sênior da Toyota em Sorocaba. Detido ontem. O mundo girou. O irmão mais novo de Minoru. O garoto que sonhava em vir para o Brasil, que queria provar que a tragédia do irmão foi um erro. Agora ele estava numa cela superlotada da PF, provavelmente sem entender uma palavra do juridiquês que cuspiam nele. Eu preciso vê-lo, disse, levantando-me. É impossível. Estão incomunicáveis. Mas, Luke, Sarah segurou meu braço. Tome cuidado. Isso não é só xenofobia. É geopolítica. É dinheiro grosso. Voltei para o hotel e mergulhei na internet. As notícias eram desoladoras. A Toyota e a Panasonic anunciaram a suspensão de novos investimentos. O governador de São Paulo, em pânico, dava entrevistas criticando a ação desastrosa do governo federal. Mas algo me chamou a atenção. Na semana anterior, a Toyota havia anunciado um investimento de 5 bilhões de reais para produzir um novo carro híbrido no Brasil. A Panasonic ia expandir sua fábrica de baterias. E agora seus engenheiros-chave estavam presos. Quem ganharia com isso? Liguei para Jéssica, uma jornalista investigativa da Folha de São Paulo, baseada em Brasília. Jéssica era destemida, do tipo que recebia ameaças de morte no café da manhã e ria. Luke, querido, ela atendeu no segundo toque. Imaginei que você ligaria. Jéssica, o que você sabe sobre o senador David Martin? Houve um silêncio do outro lado da linha. David Martin. O leão do Senado, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Até ano passado, ele era o maior defensor do livre comércio com o Japão. Jantava sushi toda semana na Liberdade. E agora? Agora, ele virou um nacionalista ferrenho. Diz que precisamos proteger a tecnologia nacional. Mas aqui está o ouro, Luke. Ele tem sido visto frequentemente com um homem. Vitor Zan. O nome me deu calafrios. Vitor Zan. Um lobista sino-americano com cidadania brasileira. Um homem elegante que frequentava as festas mais exclusivas de Angra dos Reis e tinha trânsito livre nos corredores do poder. Murmurei. Ele representa as fabricantes de carros elétricos chinesas. A BYD, a GWM. Elas estão entrando com tudo no mercado brasileiro. Bingo, disse Jéssica. Se as japonesas caírem, o mercado fica aberto para as chinesas. E adivinhe quem doou uma fortuna, através de laranjas, para a campanha de reeleição do senador Martin. Marcamos um almoço em um restaurante discreto no Lago Sul. Jéssica trouxe dossiês. Olha isso, ela apontou para um gráfico. Toda vez que Zan se reúne com Martin, o senador faz um discurso anti-Japão 2 dias depois. É matemático. E agora, essa operação lousa limpa. O momento é perfeito. As japonesas estavam prestes a dominar o mercado de híbridos. Decidi ir a Sorocaba. Precisava ver com meus próprios olhos. A viagem de carro pelo interior de São Paulo foi melancólica.
As rodovias, normalmente artérias pulsantes de caminhões carregados de progresso, pareciam mais vazias. Ao chegar à fábrica da Toyota, a cena era de desolação. Onde antes havia o zumbido constante da produção, agora havia silêncio. O estacionamento estava vazio, exceto por alguns seguranças entediados. No bar da esquina, onde os operários costumavam comer o prato feito no almoço, o clima era de velório. Conversei com o dono, seu João. Acabou, doutor. Ele disse, enxugando um copo com um pano encardido. Os japoneses. Gente boa demais. O Sato-san? Ele vinha aqui todo dia. Educado, tentava falar português, brincava com meu neto. Levaram ele como se fosse bandido. E agora? Metade da cidade vai ficar desempregada. O povo tá com medo, tá com raiva. Fui até a casa da mãe de Sato que tinha vindo visitá-lo. Ela estava hospedada em uma pequena pousada. Quando me viu, ela desabou. Harrison-san. Ela chorava, segurando minhas mãos. Primeiro o Minoru. Agora o Chan. O Brasil nos odeia? O que fizemos de errado? Nada, senhora Sato. Vocês não fizeram nada. Prometi a ela ali sob o sol quente do interior paulista que traria Chan de volta. Capítulo 5. A ameaça na madrugada. A volta para São Paulo foi tensa. A noite caiu pesada, e a chuva de verão desabou, transformando a rodovia Castelo Branco em um rio de asfalto brilhante e perigoso. Notei os faróis pelo retrovisor. Uma SUV preta, vidros filmados, colada na minha traseira. Mudei de faixa. Ela mudou também. Acelerei. Ela acompanhou. Não era paranoia. Era o recado. Entrei bruscamente em um posto de gasolina Graal daqueles imensos, iluminados como um estádio de futebol. Parei o carro e desci, caminhando para a loja de conveniência. O cheiro de café e pão de queijo se misturava ao cheiro de gasolina e asfalto molhado. A SUV parou longe das bombas, na sombra. Um homem desceu. Terno caro, mas o andar era de quem já tinha quebrado muitos ossos. Ele entrou na loja, comprou uma água e parou ao meu lado na fila do caixa. Senhor Harrison, ele disse, sem olhar para mim. O sotaque era carioca, arrastado. O Brasil é um país perigoso para estrangeiros curiosos. Assaltos acontecem. Acidentes acontecem. Quem mandou você? O Zan? O senador Martin? Eu sou apenas um consultor de segurança, Tom Smith. Ele sorriu, um sorriso de tubarão. Meu cliente sugere que você tire umas férias. Volte para os Estados Unidos. Esqueça o Sato-chan. Ele está sendo. Cuidado. O sangue subiu à minha cabeça. Agarrar aquele homem ali seria inútil. Diga ao seu cliente, respondi, encarando nos olhos que eu não sou turista. E eu não vou embora até que essa sujeira seja limpa. Ele riu, deu um tapinha no meu ombro e saiu. Cuidado na estrada, gringo. A pista está escorregadia. Capítulo 6. A tempestade perfeita. Liguei para Jéssica e Mark. Era hora de jogar tudo no ventilador. Não podemos esperar pelo processo legal, disse a eles numa chamada criptografada. O senador Martin controla a narrativa. Precisamos explodir isso na mídia. Agora. Jéssica conseguiu os registros bancários. A trilha do dinheiro. Empresas de fachada nas Ilhas Cayman, ligadas a Vitor Zan, transferindo milhões para a conta de campanha do senador e para consultorias fantasmas de seus parentes. Escrevemos a matéria juntos. O preço da traição, como o lobby chinês comprou a perseguição aos japoneses no Brasil. Era uma bomba atômica política. No dia seguinte, o senador Martin convocou uma coletiva de imprensa em Brasília para esclarecer os fatos e denunciar a ingerência estrangeira. Estávamos lá. O salão verde do Congresso estava lotado. O calor humano e a tensão eram palpáveis. Jornalistas se cotovelavam. Martin subiu ao pódio, suando profusamente sob as luzes da TV, tentando manter a postura de estadista. Essas acusações são infundadas. Sou um patriota. Ele bradou, batendo na mesa. Foi quando Jéssica levantou a mão. Senador. A Folha teve acesso a registros que mostram depósitos de 3 milhões de reais de empresas ligadas a Vitor Zan na conta da sua esposa. O senhor pode explicar por que o texto da sua proposta de lei contra empresas japonesas é idêntico a um documento interno da consultoria do senhor Zan? O silêncio que caiu sobre o salão foi ensurdecedor. Martin gaguejou. Seu rosto ficou vermelho, depois cinza. Ele olhou para seus assessores, buscando uma saída, mas não havia bote salva-vidas. A coletiva está encerrada, gritou um assessor, empurrando o senador para fora. Mas era tarde demais.
As perguntas voavam como flechas. O senhor vendeu a soberania nacional? Quanto custa a liberdade de 300 inocentes? Epílogo. Depois da chuva. A queda foi rápida, como costuma ser no Brasil quando a represa rompe. A Polícia Federal, percebendo que tinha sido usada como massa de manobra política, virou o jogo para salvar a própria reputação. O Supremo Tribunal Federal interveio. Vitor Zan foi preso tentando embarcar para Dubai no aeroporto de Guarulhos. Em seu laptop encontraram o plano completo: destruir a reputação da Toyota e Panasonic para limpar o terreno para as montadoras chinesas. O senador Martim teve o mandato cassado e saiu do Congresso algemado sob vaias e gritos de corrupto. Mas a imagem que ficará gravada na minha memória para sempre aconteceu 3 dias depois, na porta da Superintendência da PF em São Paulo. O portão se abriu, e lá estava ele, Sato Chan. Magro, com a barba por fazer, roupas amassadas mas livre. Ele viu a mãe. Os dois correram um para o outro. O abraço deles, no meio da calçada suja de fuligem de São Paulo, foi a coisa mais pura que já vi. Chan me viu encostado no meu carro velho. Ele se aproximou, fez uma reverência profunda típica de sua cultura, mas depois me puxou para um abraço desajeitado bem brasileiro. Obrigado, Luke-san. Obrigado. Olhei para o céu. As nuvens de chuva estavam se dissipando, revelando um pôr do sol alaranjado, lindo e triste, como só o Brasil sabe fazer. Eu ainda sentia o gosto amargo da política, a sujeira da corrupção. Mas pela primeira vez em anos, o peso no meu peito, a culpa por Minoru, havia diminuído. Liguei o carro. O rádio tocava um samba antigo, falando de superação e de levantar a cabeça. Sorri. O Brasil não é para amadores, mas às vezes, só às vezes, os mocinhos ganham. Vamos para casa, disse para mim mesmo, entrando no trânsito caótico da Marginal Pinheiros. A luta tinha acabado, mas a cidade nunca dorme.